Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. O livro que venho vos apresentar hoje chama-se Memorial do Convento, de José Saramago. É da Porta Editora, foi publicado em 1982 e sua ilustração é caligrafada pelo historiador português José Matoso. Uma curiosidade sobre as capas de José Saramago é que já há algum tempo, recentemente mais ou menos, a Porta Editora colocou várias capas com a caligrafia de autores, de pessoas, de personalidades. E aqui, como podem ver na imagem, tem a primeira edição da capa e a última, que é essa aqui. E é uma coisa interessante de mostrar. Agora, falando sobre o autor, Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922, em Azinhaia do Ribatejo. Entretanto, antes de completar os seus 2 anos, seus pais se mudaram para Lisboa. O autor era filho de pais camponeses, não tinha grandes condições, por isso não terminou seus estudos, parou no ensino secundário. Apesar de ter escrito romances, poemas, peças teatrais e obras de vários tipos, Saramago apenas definiu seu nicho na literatura quando já estava na terceira idade. O autor foi membro do Partido Comunista Português e também jornalista no Diário de Notícias. Para mim, o que diferencia o Saramago na literatura é, primeiramente, a sua forma de escrita e a forma como não tem medo de criticar. Nesse livro, critica vivamente o rei Dom João V, os seus posicionamentos, as suas atitudes. Inclusive, o que me fez ler esse livro foi quando eu fui pesquisar sobre a obra, eu vi que era um romance histórico, que apesar de ser um romance, também era um livro de ficção histórica, o que é uma coisa que me agradou muito, porque eu gosto muito de história. Para além disso, o Saramago tem uma forma própria na escrita. Ele não usa travessões nas conversas, ele troca pontos de exclamação muitas vezes por pontos finais. É uma forma que apenas ele tem de escrita, que são características próprias do autor. Para além disso, em 1998, Saramago foi o primeiro escritor português a conseguir o Prêmio Nobel da Literatura. Também ganhou o Prêmio Camões, um pouco antes, em 1995. Também, para muitos, um grande divulgador da literatura portuguesa ao redor do mundo. Saramago faleceu em 2010 em sua casa em Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Muitas pessoas dizem que o autor foi para as Ilhas Canárias, foi embora de Portugal após o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo e suas críticas. Outras obras muito importantes do autor são O Ano da Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira e Evangelho segundo Jesus Cristo. Dentro da contextualização temporal no espaço, nós estamos em Portugal, no século XVIII, logo após um período muito complicado, que foi o século XVII, logo após a libertação da coroa espanhola. Entretanto, Portugal vai viver um apogeu econômico. O rei Dom João V vai viver algo nunca passado por um monarca português antes, que é uma abundância de riquezas, uma abundância de ouro enorme, desconhecida, e estima-se que naquela altura 1.000 toneladas, mais de 1.000 toneladas de ouro tenham vindo das minas do Brasil, de Minas Gerais, para Portugal. Ou seja, o rei, para se autoafirmar, para falar do seu reinado, vai construir grandes edifícios, grandes prédios, e dentro deles o convento de Mafra. Cá está o convento de Mafra. E no livro, e também em Reza a Lenda, que o rei, ao falar com os frades, pergunta, pede para rezar, quer muito que a sua esposa, Dona Maria Ana Josefa, tenha filhos, tenha herdeiros. Entretanto, a rainha não consegue ter herdeiros já há algum tempo e ela chega ao reino, estava 2 anos fora, estava 2 anos na Áustria, em Viena, chega ao reino para engravidar, para estar com o marido, entretanto não consegue. E os frades falam que se o rei construir, o rei Dom João V, um convento em Mafra, um convento franciscano, sua esposa iria engravidar. Conhecem-se Baltazar e Blimunda. A mãe de Blimunda tinha um dom, o qual passou para sua filha, e ela estava
naquele período de Inquisição, as pessoas eram perseguidas, algumas mortas e algumas exiladas, o que no final também eram mortas, dava tudo o mesmo. Então, a mãe de Blimunda foi descoberta pela igreja e estava ali, em praça pública, onde a filha encontrava-se em desespero por ver a mãe naquela situação, quando chega Baltazar, meio sem saber o que estava acontecendo, o que estava se passar, fica assim. Então, a Blimunda se conecta mais ou menos por telepatia com a mãe, que diz, é ele, é ele. Então, a filha e eles começam a viver um romance no qual Blimunda tinha o dom de enxergar as pessoas. Ela, se estivesse em jejum, poderia enxergar as pessoas por dentro. Mas quando eu digo enxergar, não é enxergar de forma sentimental, não é os sentimentos da pessoa. Ela podia enxergar de forma anatômica. Por exemplo, se ela estivesse em jejum e olhasse para o corpo de alguém, ela podia enxergar um tumor. Ou para uma grávida, podia enxergar que dentro ali tinha um bebê. Mais ou menos isso. A Blimunda era muito amiga do padre Bartolomeu Gusmão, que é um personagem não fictício, um personagem histórico, um personagem que realmente existiu. O padre Bartolomeu Gusmão era um idealista, mas não de... Era um idealista que sonhava com construções megalomaníacas, que sonhava por exemplo, o seu sonho era construir a passarola, que era um objeto voador, um pássaro mais ou menos gigante que fosse voar. O padre era protegido do rei Dom João V. Por quê? Naquela altura, voar, céu. Naquela altura, a Igreja Católica era considerado que ele fosse um herege, porque o céu era um lugar sagrado de Deus. Como é que ele ia para o céu? E tinha a proteção do rei Dom João V. Tanto que foi várias vezes à corte fazer demonstrações de suas engenhocas para o rei e para toda a corte. Dentro do rei, ele era muito criticado, como eu já disse antes, queria que sua esposa engravidasse, a dona Mariana Josefa era culpada, pois o rei já tinha vários bastardos, e era mesmo uma rainha, e naquela altura, infertilidade era culpa das mulheres, não dos homens. Para além disso, o rei é muito criticado no livro. Saramago critica o rei diversas vezes, porque o rei tinha inclusive bastardos dentro de conventos. Também o rei era muito, gastava todo o dinheiro, ele tinha como objetivo, conforme foi construindo o convento, em vez de ele... Tinha várias possibilidades de gastar o dinheiro vindo do Brasil, todo aquele ouro, entretanto, ele gastou de forma errônea, de forma desesperada. E o que eu percebi dentro do livro é que os heróis, foram os trabalhadores do convento de Mafra. José Saramago retrata de uma forma com que nós vemos, critica o sofrimento da classe trabalhadora, pois existiam pessoas que até morreram, pessoas que trabalhavam 24 horas, trabalhavam sempre para construir o convento, e ele transmitia isso, essa crítica. E também Saramago era ateu e era completamente a favor, era comunista, era a favor dos trabalhadores. Ele tinha essa visão e ela é vista dentro do livro, o qual ele critica vivamente o rei e vimos no livro que os heróis eram os trabalhadores do convento de Mafra. Também, outra observação minha é que o livro é narrado partes, eu penso que sim, em primeira pessoa, e parece que outras partes em terceira pessoa. Isso me deixou um pouco confusa. E eu gostei muito do livro, eu recomendo vivamente, porque é uma obra histórica, você vê as entrelinhas. Eu nunca tinha lido um livro do Saramago, foi a minha primeira vez, e quero muito ler outros. Para mim, no início você não entende as críticas que ele faz, você não entende muito bem, mas conforme você vai lendo, vai se aprofundando na literatura, entra naquilo, vê o quão gracioso é a literatura do Saramago, o quão gostoso de ler se torna o livro. Conforme você entra naquilo e se aprofunda, e eu gostei muito do livro, eu recomendo para todos, recomendo mesmo. A parte que mais me marcou no livro é quando Blimunda vai à igreja para tentar ver o que tem dentro da hóstia, assim como vê o que tem dentro dos homens. E ela, ao olhar para a hóstia, estando em jejum com o seu dom,
ela vê que o mesmo negro que ela via dentro foi o que eu percebi, que ela via dentro dos homens, ela via na hóstia. Ou seja, quando ela pensa, eu pensava ver Cristo crucificado aqui e não viu. Ou seja, ela pensa, por que que o mesmo que tem dentro dos homens tem dentro da hóstia? Como assim? Qual é a ligação entre a religião? Ela vai perguntar ao padre e foi uma coisa que, pra mim, foi o que mais me marcou no livro, essa questão, e eu ainda quero pesquisar mais sobre, mas achei muito importante isso no livro e foi o que eu mais gostei. Bom, essa foi a minha apresentação, eu espero que tenham gostado e é isso, obrigada.